Que tal um aplicativo que integra digital com físico e ajuda as crianças na sua aprendizagem matemática? No vídeo de hoje vamos explorar o conceito do Figital, um modelo inovador que une o melhor dos dois mundos, o digital e o físico, para potencializar ferramentas como gamificação de 360 graus, tornando o processo mais interativo, divertido e eficaz. Além disso, vamos discutir estratégias para equilibrar o uso de telas com atividades práticas e como professores e pais podem aplicar essas técnicas no dia a dia. E tem mais! Assiste o vídeo até o final e você vai ter um presente. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto. E o assunto de hoje é os benefícios, de se aliar o digital ao físico, principalmente para a educação infantil, a educação das crianças. Mas eu vou deixar para que o nosso entrevistado nos deixe a par do assunto. Estamos aqui com o César Guimarães, é um prazer tê-lo aqui, César. Gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é o César e o que você faz. Maravilha, eu sou o César Guimarães, eu sou diretor aqui da MMP, material manipulativo, laboratório de matemática, uma empresa, uma indústria, dá para ver aqui um pouquinho o fundo da fábrica, que faz material físico para ensinar matemática para as crianças. Sempre trabalhei no mundo físico, até porque quando se fala de matemática, matemática é muito abstrata. Então as pessoas não conseguem entender o que é matemática, a não ser que ela encontre o mundo que ela está acostumada a viver, que é o mundo físico, o mundo concreto que ela está. Sempre trabalhei nisso, trazendo abstração para o físico, isso faz uma diferença muito grande, ajuda as crianças a aprenderem muito mais. Aí, sempre no físico, e o pessoal falando o que é o digital, que é tecnologia, que acha muito mais bonito quando você tem uma modernidade por aí, embora o material seja muito tecnológico e moderno, o material físico, ele não tem bateria, não tem touchscreen, nem nada, e o pessoal falava que não era moderno coisa nenhuma, e era uma discussão sem fim, Eu falo que é moderno, ele fala que não é, e a gente fica discutindo sobre isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma integração entre o mundo físico e o mundo digital. Então, a gente chama de Figital, Uma parte, um pezinho no físico e um pezinho no digital. Como é que faz isso? A pessoa, tem um aplicativo, que o aplicativo faz uma pergunta para a criança, igual os aplicativos que a gente está acostumado a fazer, de você colocar uma múltipla escolha, como se fosse uma prova. Só que a resposta você não dá no celular. A resposta você faz no material físico mesmo, no material concreto. Aí, como é que o celular chega a essa informação? Hoje em dia é muito fácil, você abre a câmera do celular, o próprio aplicativo lê a resposta que você colocou numa mesa, Ele tira uma foto, a inteligência artificial, que hoje está super em alta, lê essa imagem, e fala se está certo ou se está errado, de acordo com a resposta que a pessoa fez. Então fica um jogo super gostoso e fora do padrão, porque quem faz a pergunta é o celular, mas a resposta você dá no mundo que você está vivendo. Já tirou da tela, já conectou entre aquilo que o celular mostra, e aquilo que a pessoa vive e tá em mãos o tempo todo. Então esse é o Phygital, a conexão entre o concreto e o digital. E a grande sacada desse jogo, que é o seguinte, a criança já gosta de brincar, ela já fica naquele celular, ela já ficou uma coisa super interessante. E aí ele vai corrigindo, vai tendo vídeos de ajuda, caso ele não tenha entendido um exercício, vai dando informação para o professor, se a criança está entendendo a matéria ou não, qual o assunto que ele não está entendendo, Então ele já fica um professor, um auxiliar mesmo, ajudando em tudo isso. O próprio aplicativo falou que está certo, falou que está errado, já é uma variação para o aluno. E o aluno percebe, sem que o professor fala, você tem que estudar mais sobre soma ou sobre subtração. Ora, se ele está percebendo que não entendeu, se o próprio aplicativo já falou que está errado alguns assuntos, a criança já percebe qual é a direção que tem que estudar. Já é um professor auxiliar, sem ter que o professor falar, estude sobre. Não, já viu lá, já viu o assunto. Além disso, o professor pode usar esses dados como avaliação. Por quê? Porque se a criança acertou o exercício, é porque ela está entendendo. Se ela está entendendo, ela já está avaliada. Ela já está entendendo, já está acertando. Então também serve como avaliação. Assim, é uma coisa que é muito gostosa, de uma forma suave, sem ser aquela coisa chata. Quando você fala em matemática, gente, fala assim, eu vou falar sobre matemática para você, vai ter gente mudando de canal. Por quê? Porque matemática já tem aquele conceito que é chato. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer uma coisa que vai virar gostoso, vai ficar divertido,
um jogo, uma gamificação, que isso para todo mundo é moderno, realmente faz a tecnologia ser aplicada de uma forma muito gostosa para a educação. César, para as crianças pequenas, né, quais os benefícios, né, os principais benefícios de integrar esse digital com o físico no ensino da matemática? O benefício é que a criança ama brincar no celular, né? Ela ama a tecnologia, ela ama tá com isso junto. E ela ama também. Gente, eu vou falar uma coisa curiosa para vocês. Quando se fala em adulto, vocês vão duvidar do que eu vou falar para vocês agora, tá? Mas para criança, criança ama matemática. Porque a matemática, ela foi feita para ser um desafio Uhum. que tenha uma grande dificuldade de você fazer, mas você vê que tem uma solução, que essa solução não é óbvia. Portanto, quando você consegue resolver esse desafio, você tem uma sensação de superação. E matemática, ela foi feita para ser divertida e gostosa para as crianças. E hoje em dia, claro, se falar para o adulto, muitos vão coçar a cabeça, vão falar que não tem nada a ver com o que eu estou falando, que matemática tem que decorar, e não é nada disso. Matemática é gostosa. Quando você coloca algo que vai fazer com que a criança tenha esse contato com a parte prazerosa da matemática, e não com aquela chatice que às vezes o professor quer mostrar que sabe mais, né, e começa a colocar contas complicadas, totalmente desnecessário. Quando você tem essa parte gostosa com a criança, o resultado é outro. E essa ideia é você ter essa conexão com a parte gostosa da matemática. É verdade, eu sou professor e sei bem o que é isso. Ontem mesmo foi prova de matemática e os meninos ficaram. Eles ficam tudo agitados. Será que eu vou acertar? Será que eu não vou? Mas enfim, é bem mais gostoso do que as outras disciplinas. Eu tenho percebido isso. Agora, César, como o uso desses aplicativos, né, como gamificação 360 graus da MMP, é isso? MMP, isso aí. Pronto, ela facilita o aprendizado de conceitos matemáticos de forma interativa. Uma coisa que é bem interessante, ótima pergunta, ótima pergunta. Uma coisa que é bem interessante é o seguinte: a matemática, por ser muito abstrata, quando você fala sobre algum assunto, a criança naturalmente já tem aquela barreira e já não consegue abstrair. O professor fica louco, aliás, você, sabe, como professor, deve ter visto isso muitas vezes. Você prepara uma aula maravilhosa, você fala assim, não tem como o aluno não entender. Termina todo mundo com cara de interrogação. Você fala, o que aconteceu? Por quê? Porque pra gente que já abstraiu, tá fácil. Mas para a criança que às vezes não chegou lá, e ela tem uma dificuldade muito grande. Como que a gente faz para criar uma ponte entre o mundo que ela vive e a abstração? É com material concreto mesmo. Eu Uhum. tenho inúmeras situações que eu, com a minha filha, parei para ensinar matemática usando material concreto e o resultado foi totalmente diferente. Né? Sem dúvida. Teve um dia que eu confesso, eu fiquei com preguiça de pegar o material, tá? Aí eu comecei a explicar para ela, e ela não entendeu nada, não entendeu nada. Chegou a hora que eu falei, tudo bem, desisto. Eu fui lá, peguei o material, e aquilo que eu fiquei 1 hora falando, em 5 minutos ela entendeu. Então, quando você coloca o material concreto, quando você tem essa conexão, a criança visualiza, é totalmente diferente. Eu tenho inúmeras situações onde, na véspera da prova, geralmente assim que ela para estudar, Uhum. ela passou o semestre inteiro, o bimestre inteiro, estudando, ouvindo a matéria, e eu percebi que ela não entendeu nada, até eu pegar um material concreto e falar para ela. Então, qual é o melhor momento de você ter esse contato, tanto com o digital, né, com o concreto através do digital, ou concreto diretamente com a criança, é quando vai começar um assunto novo. Então, você pega esse material, leva para a sala de aula, a criança vai entender, assim, de imediato. O Uhum. que os professores falam para a gente, Anselmo, é que eu transformo aquilo que é impossível, de tão difícil, em algo que seja ridiculamente fácil. Aí essa é que é a ideia. Então, na hora que você coloca, a criança entende e já começa a fazer sentido para ela. Perfeito. Uma vez que ela entendeu, aí sim você vai para os exercícios, você vai para uma teoria em cima do material concreto, né? Isso na primeira aula, e depois, conforme você vai desenvolvendo, a criança conseguiu abstrair. Ela não vai, você não tem que usar o material concreto todas as aulas. Se usar, ótimo. Mas se não usar, só dela ter entendido isso, entendido o conceito, ela já vai deslanchar. Todas as perguntas que ela vai fazer vão ser coerentes com o que você está ensinando. Tudo que ela vai entender já vai encaixar e vai fluir muito melhor. É incrível como todo mundo que usa o material concreto nos relata do benefício que trouxe para a educação das escolas, né, para a educação, crianças que amam matemática, passam a amar matemática, isso é muito legal. Sem dúvida. Essa semana eu estava ensinando fração para os meus alunos. Lógico que eu não levei uma pizza para a sala de aula, mas eu levei a pizza, né? Enfim, com um material, acho que era isopor, papelão, não lembro.
E ficou bem mais fácil para eles entenderem. Uma laranja também, cortei, né, para eles entenderem a fração. Agora, trazendo para o meu lado, né, professor. De que maneira o Digital, isso aí. Figital Isso aí. pode ajudar os professores a planejar suas aulas com mais eficácia, né, e até avaliar o progresso dos alunos. Exatamente essa que é a ideia. Na hora que o nosso material, né, o professor ele abre uma sala de aula, né, tem uma plataforma para poder fazer isso, e aí ele pede para os alunos se cadastrarem na turma dele. Uhum. Então, ele já tem o cronograma dele, tá? Eu não quero brigar com o sistema de ensino que ele usa, eu tenho minhas sugestões, mas o professor ele tem liberdade de usar o ambiente que ele já tem também. Uhum. Então ele vai lá, os alunos se conectam na sala de aula dele. Então ele consegue ver como é que está o progresso de cada aluno. Ele consegue ver se a turma inteira não está entendendo, vamos falar, são primeiros anos, né? Isso. Soma e subtração. Às vezes, todo mundo entendeu muito bem sobre soma, mas não entendeu sobre subtração. Quer dizer, todos os exercícios de subtração, a turma está errando. Portanto, o que vai fazer? Ele vai reaplicar a aula de subtração, de soma já não. Então, já direciona a aula dele para falar sobre o assunto que está sendo mais usado aqui, o assunto que está sendo mais acertado pelos alunos, como é que está sendo a avaliação deles. Uhum. Pode ser que, por exemplo, todo mundo entendeu sobre soma e subtração, mas um ou dois alunos não entenderam. Então não adianta pegar a sala inteira e fazer isso. Vou lá, passo o exercício para os outros alunos, para esses dois eu sento e falo assim, olha, o que você entendeu? Fala para mim como que você entendeu para eu poder te explicar e a gente construir juntos, né? O aluno protagonista, que a gente costuma falar, né? Construir junto esse conhecimento para que você possa ter a habilidade de fazer soma e subtração e acertar as questões que a gente está propondo aqui nas nossas atividades, no nosso entendimento. Porque se você entendeu isso, entendeu o outro, o conceito já está desenvolvido, aí sim o aluno flui, e aí sim a aula flui de uma forma muito mais gostosa. Agora, César, antes da próxima pergunta, o aplicativo ele é gratuito, é pago? Onde baixá-lo? No Play Store normal, enfim. Exatamente. Boa pergunta. O aplicativo ele vai ser pago, mas eu vou falar para vocês que quem baixar agora, né, até o final desse mês ou até o final do mês que vem, não tenho certeza ainda, tá o pessoal ajustando, vai poder usar até o final de 2025. Show de Então, bola. corre lá, baixa tanto na Play Store quanto na Apple Store, chama MMP, Gamificação 360 graus, Uhum. corre lá, e vai usar junto com o material dourado. Os exercícios do material dourado já estão lá para os primeiros anos, então você consegue, abre o nosso material, adquire com a gente nosso material dourado, claro, né, porque eles são coloridos. O nosso é diferente. O nosso material dourado, ele parece um Lego. Ele encaixa um no outro. Acho que eu tenho aqui perto, deixa eu dar uma, tenho aqui. Dá tempo de buscar? Tá, sim, pode ficar à vontade. Vou lá pegar, peraí. Pronto, estava aqui do lado do material dourado. Uhum. O que tem de legal aqui? O nosso material dourado é diferente do que você vai encontrar no mercado. Normalmente tem madeira, né? Isso. E ele é em plástico, né? Então as dezenas, por exemplo, ó, Uhum. encaixa uma na outra, né, de uma forma bem bacana. 10 dezenas mostram uma centena. Eu tenho, ele vem 3 centenas. E uma delas, ó, ela é legal porque é numerada. Massa. Bacana. Então já faz as atividades do quadro numérico. E as unidades também são de coisa diferente, né? Elas encaixam tanto uma na outra. Não sei se dá para ver aqui a unidade. Dá sim. Né? E elas encaixam tanto uma na outra aqui, né? Para fazer 10 unidades. Ele fica do tamanho do palito, né? Que é a dezena. Uhum. 10 dezenas. A unidade também encaixa na dezena. Né? E a unidade também encaixa na centena. E você coloca, por exemplo, um número qualquer, né? O antecessor, o sucessor, da esquerda à direita, Muito bom. mais 10 menos 10. Então ele fica muito legal. Então, com esse material dourado, ele vai fazer pergunta, você aponta para o nosso material dourado e vai dar resposta e vai trazer de uma forma bem bacana mesmo. Então, você que é pai, você que é mãe, professor que está nos assistindo nesse momento, vou deixar o link aqui na descrição. Aproveita, já clica lá no link, baixa o aplicativo, né? Para que vocês tenham esse benefício, né? Até o final de 2025, não é isso, César? Isso aí, fez agora porque eu quero que o ano letivo do ano que vem seja incrível, que consiga aprender bastante e de uma forma muito gostosa, que a matemática consegue ser prazerosa assim.
Sem dúvida. Agora, César, qual o papel dos materiais físicos combinados com o digital no aumento do foco, do interesse das crianças nessas aulas de matemática? Olha, o material físico já é uma coisa que ajuda muito no foco, tá? Quando você pega isso e agrega com o digital ainda, muito mais. Porque o material físico, você tem um ponto de apoio, você tem uma referência para ele. A criança vai aprender muito mais na hora, Uhum. e o que é legal, gera uma memória, porque nas próximas aulas, ele sempre lembra desse material físico. Tanto é que quando eu falo com adultos, né, muitos viram esse material em madeira quando eram pequenos. Ele não sabe ciência, ele não sabe geografia, não conhece nada sobre trigonometria, mas esse material ele sempre lembrou que ele usou lá nos primeiros anos, Isso. né? Ele nunca mais vai esquecer isso. Então ele é bom para a hora, né, para o momento que está de aprendizado, e é um momento que é permanente, porque isso vai ficar durante muitos e muitos anos na cabeça do aluno, e ele não vai esquecer os conceitos básicos, e ele vai conseguir usar de uma forma muito interessante e objetiva dos materiais. Com certeza. Agora, César, quais estratégias você recomendaria, né, aos pais, a nós professores, para equilibrar o ritmo das crianças em frente às telas com atividades físicas educacionais? Uau! Olha, é um desafio tirar a criança da tela, né? É realmente limitar aplicativos de bloqueio, né? Passou de um certo tempo de uso de tela, bloqueia, né? Vai ter hora, a criança não é autônoma o suficiente para ela controlar. Vai ter hora que vai ter que ter bloqueio mesmo, né? Isso é uma coisa, né? Controlar o tempo de tela. E a outra coisa é você fazer com que o tempo de tela seja produtivo. Uhum. Não seja só um tempo de arrastar o dedo para cima, né? Ou apenas de jogos. Mas que os jogos sejam jogos produtivos. Esse material que eu estou fazendo é um ótimo exemplo disso. É claro que existem outros, mas você fazer de forma produtiva. Não tem como tirar, porque o futuro vai estar nas telas. Então a criança vai ter mais cedo ou mais tarde esse contato. Agora, que seja algo que seja interessante para ela, que seja interessante e produtivo para a vida adulta dela. Tem Isso. um monte de vídeo educativo, filmes educativos, né? Voltado com a linguagem da criança mesmo, que vai dar uma informação, que vai dar algum treinamento. Se os pais têm alguma religião, por exemplo, né, tem filmes bíblicos, tem filmes Uhum. da religião deles, para poder ajudar e fazer com que a criança use esse tempo de uma forma direcionada e intencional, pensando no futuro dela. Com certeza. César, foi muito rápido, né, a nossa entrevista, nosso bate-papo. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso humilde canal. E gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, deixar suas redes sociais, algo que eu não te perguntei, projetos futuros, enfim, o canal é seu. Obrigado. Olha, eu realmente acredito na educação. Eu acho que a educação é aquilo que transforma o mundo. E eu sei que tem muitas pessoas que também acreditam assim como eu. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente consegue transformar e colocar de uma forma que as crianças que estão aprendendo hoje se tornem cidadãos conscientes. Isso. Muitas vezes a gente pensa em educar as crianças no nosso passado, Uhum. como foi a minha educação, e tentar replicar aquilo que nós aprendemos quando éramos pequenos. Então a gente não está preparando para o futuro delas, está Isso. preparando para o nosso passado. E a gente tem que mudar essa visão. Eu tenho que trazer a educação para que eu olhe para o futuro delas, que é totalmente diferente de como é hoje. Com certeza. Provavelmente, a profissão que ela vai ter na vida, talvez nem exista mais. E as Uhum. profissões de hoje, que a gente está preparando as nossas crianças para as profissões que existem hoje, talvez essas profissões não existam mais. Então a gente tem que preparar para algo que ela seja capaz de criar em uma situação que vai ser algo totalmente novo, algo totalmente direto e objetivo. Então nós pensamos em fazer com que a criança se conecte com esse mundo novo, com a criança se conecte com essa vida nova através de formar cidadãos conscientes, e esse cidadão consciente vai ser através de uma capacidade de raciocínio lógico matemático que vai dar a ela essa visão aberta de resolver problemas. Uma coisa interessante, quem resolve problemas tem 4 benefícios, além de, é claro, de resolver Uhum. problemas, né? Um deles é saber resolver problema. Mas tem a maior autoestima, elas têm maior capacidade de produção de riquezas, né? Elas vão ganhar mais Uhum. e são estatisticamente mais felizes, né? E resolvem os problemas da vida dela. Então, Isso. são benefícios que vale a pena a gente investir. Se a gente quer ter um futuro brilhante para essas crianças, vamos investir numa forma sólida dela poder construir o próprio futuro brilhante.
Show de bola. E falta você deixar suas redes sociais. As redes sociais. Pela empresa mmp.material pedagógico, né, lá no Instagram. Uhum. MMP Materiais Pedagógicos, no plural, perdão. Lá no Instagram. Segue a gente. O site também, mmpmaterialpedagógico.com.br. Segue a gente lá, porque sempre tem novidade. E no Instagram é gostoso o seguinte, que de vez em quando a gente coloca umas brincadeiras, algumas piadinhas, sempre divertidas, e vale muito a pena seguir a gente lá. Bacana. Eu vou seguir, você também que está nos assistindo, espero que siga e tenho certeza que vocês vão gostar muito.